Nem tudo que reluz é ouro, mas quando se trata do mais nobre dos metais, o que brilha são os nossos olhos, e não é de hoje. Desde a antiguidade, a beleza desse metal amarelado é símbolo de poder, de riqueza. Quase indestrutível, foi dedicado aos deuses. Valioso, foi disputado por exércitos. Virou moedas, joias, obras de arte. E ainda hoje, no mundo inteiro, o ouro é um dos materiais mais valiosos. E quem de nós não gostaria de ter a mítica pedra filosofal que transforma qualquer metal em ouro? Ou ainda ter um pouquinho dos poderes de outra figura lendária, o rei Midas, que transformava em ouro tudo o que tocava. As mãos que deslizam sobre o teclado já tocaram outras riquezas. Aos 85 anos, aposentado, seu Oswaldo conta que na juventude percorria os rios da região de Morretes em busca de ouro, num tempo em que a atividade ainda não era proibida. Desde os 17 anos já saía com uma bateria já. Diziam que eu era louco, né? Das aventuras nas margens dos rios, seu Oswaldo ainda guarda alguns objetos. Uma porção de cascalho, minúsculas pepitas do metal precioso que costumam mostrar para os netos e muitas lembranças. Então saía eu, meu guri, né? Meu guri. Ainda dizia para ele pular nas costas para passar o brejo. Queria melhorar. Mas o ouro foi pouco, né? Tinha que chegar no cascalho bom, pegar o cascalho do ouro, lavar, né? E tinha dias que não dava nada. Sempre dava meia grama, uma grama e meia, né? Com uma pequena bateia no punho, ele repete o movimento circular que ia deixando à mostra os fragmentos do tão cobiçado tesouro. O movimento é colocar os sedimentos de um rio aqui com água e causar esse giro e fazer com que, por efeito centrífugo, os minerais mais leves vão para fora. E concentra aqui nesse miolinho os minerais mais escuros, que são mais densos. E o ouro vai estar aí? O ouro é um dos minerais de maior densidade, então ele vai aparecer no meio dos minerais escuros, vai aparecer as pintinhas douradas. O professor Antônio Ricardo é geólogo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Há 20 anos, ele pesquisa a história da mineração no Paraná. Com peças coletadas por todo o país, ele ajudou a montar o Museu de Ciências Naturais da Universidade. Entre as centenas de peças, minúsculas pepitas de ouro e fragmentos de rochas. Uma delas é a pirita, que também é amarelada e tem um brilho intenso, mas vale muito pouco se comparada ao ouro. Por isso é chamada de ouro dos tolos. A exposição ainda reúne fotos e equipamentos que são testemunhos de uma corrida por riquezas que nos acompanha desde a colonização do Brasil. O Paraná ele teve um papel de muito destaque na história da mineração do ouro. Antes que se descobrisse o ouro em Minas Gerais, no século XVIII, os locais onde mais tinha potencial, onde mais a coroa portuguesa apostava, era no litoral da capitania de São Vicente, São Paulo, Paraná. Morretes, terra do nosso velho garimpeiro, fazia parte dessa capitania. Segundo os historiadores, o Rio Mundiaquara era a rota dos chamados faisqueiros, os garimpeiros, aventureiros que vinham em busca do metal nobre, o ouro, e buscavam o nobre metal às suas margens. O garimpo rústico primitivo deixou marcas que sobreviveram ao tempo. O historiador Eric Hunziker, morador de Morretes, estudou este ciclo. Ele diz que herdou o gosto pela pesquisa do avô, Léo Villanova Hunziker, que escreveu vários artigos relatando a existência de lavras importantes na região, com extração de ouro de alto quilate. Segundo Antônio Vieira dos Santos, autor da Memória Histórica de Morretes, já a partir de 1560, 1570,
já se pesquisava ouro em Morretes. Foram as primeiras pessoas que ajudaram a colonizar Morretes, porque alguns deles já iam se estabelecendo, né? Ah, aqui tá bom, eu vou fazer um barraco ali, né? Aquele barraco transformou-se numa casa e acabaram morando aqui, né? Iniciando a colonização. O início dessa história volta um pouco mais no tempo e viaja até outra localidade no litoral, onde hoje está a cidade de Paranaguá, como explica o historiador Alessandro Pires Stanícia, do Instituto Histórico e Geográfico da cidade. Foi a busca do ouro que os primeiros desbravadores aportaram às nossas terras. Isso lá no século XVI, em torno de 1550. E vale lembrar que aqui em Paranaguá, apenas em 1570, os primeiros vestígios de ocupação, os primeiros grupos de povoados tiveram a coragem de aportar ao continente em razão da existência dos índios carijós aqui. Foi a primeira descoberta do metal em território brasileiro feita pelos portugueses. Os registros mais antigos de garimpo dão conta da exploração às margens do rio Itiberê, que separa o continente da ilha de Valadares. Nesse mergulho na história do ouro do Paraná, nós adentramos um local que é bastante significativo daquele período. Aqui funcionou uma fundição de ouro. Essas paredes construídas com pedra, a arquitetura da época, contam um pouco dessa história e marcam realmente um ciclo que impulsionou o desenvolvimento da cidade. As ruínas da fundição, tombada pelo patrimônio histórico, ficam a poucos metros da igreja de São Benedito, a primeira igreja construída por negros escravizados no sul do país, na primeira parte do século XVII. A construção chegou a ser alvo de vândalos e de pessoas que, sabendo do passado de riquezas, escavavam o local em busca de ouro. Hoje, o que restou do prédio histórico está lacrado para permanecer protegido. Francisco, um dos herdeiros do imóvel, também é historiador e pesquisou a fundo o período em que a mineração estava em franca atividade em Paranaguá. Os mineradores traziam o ouro aqui para ser derretido e pintado, ser cobrado o tributo. A primeira foi a de São Paulo, a segunda de Iguape e a terceira aqui em Paranaguá. Com a demanda e com a necessidade de organização desses tributos, o governo português criou a terceira casa de fundição de ouro do Brasil, que foi estabelecida aqui em Paranaguá. Os mapas antigos de Paranaguá mostram uma série de minas apontadas na cartografia. Quem visse esse mapa na Europa achava que isso aqui era o Eldorado. Mas não foi bem assim. A extração do ouro era custosa, muito trabalhosa e o rendimento menor do que o esperado. Existiu muito mais expectativa do que materialidade. O ouro, a forma de exploração e a ocupação, tal qual a de Portugal, era na beira dos rios. Então, como foi aqui, toda a ocupação foi em volta do rio Ouro Galuvião, e que não expressava aquele retorno em grandes quantidades. Como a cobiça pelo valioso metal era o que movia os exploradores do litoral, eles subiram a Serra do Mar e começaram a ocupar o Planalto Paranaense, fundando novas cidades. Paraná, a partir do litoral e de São Paulo, teve a sua ocupação do resto do território, pelo menos o que a gente chama de Paraná Antigo, em busca de ouro. A própria existência de Curitiba, ela acontece inicialmente numa vila de mineradores ali no Rio Atuba, na divisa com Pinhais, bem na divisa com Pinhais. Ali era uma vila de mineradores que trabalhavam nos rios para retirada de material fino de ouro, de pó. A coroa portuguesa queria ouro. Ainda mais depois do sucesso dos espanhóis na América Central, né, na região do México, e depois no Império Inca, eles tinham muito ouro, né? E aqui na América Portuguesa foi mais complicado, né? O ouro apareceu em muito grande quantidade em Minas Gerais, a partir do final do século XVII, né? Aí sim, Portugal se deu bem. A descoberta de ouro em abundância em Minas Gerais decretou o fim do ciclo paranaense. A região perdeu o protagonismo, mas antes ainda deu uma última contribuição
para o enriquecimento da coroa portuguesa. No século XVII, vamos dizer, nós do Paraná desenvolvemos a tecnologia de extração de ouro. Os registros que a gente encontra lá de Minas Gerais dão conta que quem descobriu o ouro lá no Rio foi um escravo que tinha trabalhado nas minas de Curitiba e Paranaguá. Então, saber procurar ouro, conhecimento bem do nada, assim, precisa de experiência. Rio de Janeiro, 2016. Pela primeira vez, um país sul-americano sediava as Olimpíadas. E no peito dos campeões, um pedacinho do Paraná. O ouro usado na fabricação das 812 medalhas de ouro dos Jogos e de mais outras tantas da Paralimpíadas saiu de Campo Largo, município da região metropolitana de Curitiba. Campo Largo não é só a capital da louça, não. É a única cidade paranaense onde ainda é feita a extração do precioso metal e a referência está ali, naquele painel. E tudo feito por uma única empresa desde o início dos anos 80. Por questões de segurança, a Tabiporã é mantida fechada a 7 chaves e o nosso acesso não foi autorizado. Campo Largo, além de Morretes, no litoral, e Castro, nos Campos Gerais, são as cidades paranaenses apontadas como as que ainda têm ouro para ser explorado. Um estudo realizado por técnicos da Mineropar, uma estatal que controlava a extração mineral no estado e que foi extinta há 5 anos. O geólogo Oscar Salazar, do Instituto Água e Terra, que incorporou as atividades da Mineropar, participou de muitas das expedições que ajudaram a identificar esses depósitos. O ouro tem mais ou menos uma proporção de 5 partes por bilhão nas rochas que compõem o nosso planeta na parte externa, na crosta. Dando um exemplo, seria 5 gramas de ouro em 10 mil toneladas de material. Para contraste, o ferro, que é muito mais abundante na natureza, na superfície, na crosta do planeta, ele ocupa 5% desses mesmos 10 mil toneladas. Então nós teríamos 500 toneladas de ferro e 5 gramas de ouro. É bastante comum, na verdade, a ocorrência de ouro no mundo inteiro, mas concentrações econômicas são bem mais complicadas de se encontrar. Com o mapa do Paraná em mãos, Oscar explica qual é o tipo de solo das áreas com maior potencial aurífero. Nessa região, que vai do Primeiro Planalto, a norte da região metropolitana, Serra do Mar, a Baixada Litorânea, nós temos muitos corpos de granitos, temos rochas vulcânicas, temos grandes falhamentos, e esses são os ambientes geológicos que propiciaram a formação desses depósitos. São as rochas mais antigas do estado, que têm idades variando de 400 milhões de anos até 2 bilhões de anos. Atualmente, o Paraná produz de 200 a 300 quilos de ouro por ano, de acordo com a Agência Nacional de Mineração do Ministério de Minas e Energia. É pouco diante das 90 toneladas produzidas no Brasil, mas ainda consegue colocar Campo Largo entre os 30 municípios brasileiros que mais extraem ouro. O Brasil é o 12º produtor do mundo hoje, né? A China seria o primeiro, com 360 toneladas, mais ou menos, dados de 2021. Depois nós temos Estados Unidos, Rússia, Austrália, não necessariamente na ordem, Canadá também. Depois de extraído, o ouro que vai virar joia passa por várias etapas. Lélia Kopuchinski é professora de ourivesaria em Curitiba e mostra uma delas, a fundição do metal com a chama de um maçarico a 1.200 graus centígrados. Depois disso, o metal é transformado em fios para a criação das peças. Há 30 anos no mercado, Lélia também percebeu outra transformação. Era uma profissão quase só masculina, não tinha praticamente nenhuma mulher ourives. E depois que eu abri a escola, no início tinha praticamente só alunos homens. Depois foram vindo as mulheres, os homens foram diminuindo e hoje eu tenho muito mais mulheres do que homens no curso. Com as peças prontas, parte dessa riqueza fica visível para a gente nas vitrines das joalherias. Os que podem vão além, como a enfermeira Eliane Bilibil, de Curitiba. É muito lindo, né? É só começar a usar que a gente começa a
achar cada vez uma coisinha a mais para comprar. Para deixar as criações mais acessíveis, nem todas são de ouro maciço. A estratégia é usada por essa joalheria de Curitiba. A gente faz um banho de ouro aqui, que é um banho bem com uma gramatura alta, né, que chega a 20 micras. Isso dá um acabamento muito resistente, mas são peças bem duráveis. O ouro sempre é muito caro. Hoje uma grama de ouro está quase R$300, né? Então imagine uma peça que tem aí 20, 30 gramas, é o preço que ela ficaria se ela fosse maciça de ouro. Silvia é a designer que cria as peças. Eu comecei na faculdade a fazer bijuteria e logo que eu me formei eu resolvi que eu queria trabalhar com joalheria. Então eu fui para São Paulo estudar ourivesaria, então eu aprendi a fundir o ouro, a serrar, a fazer o processo todo mesmo. E desde pequeno eu sempre gostei de joia. Minha mãe, quando tinha as coisas dela, eu punha e saía pela casa, passeando pelas coisas. Então assim, sempre tive esse fascínio pelo ouro. Dona da própria marca há 15 anos, ela trabalha sobre a prancheta e na tela do computador para transformar ideias em anéis, brincos, colares e pulseiras. Usando pedras brasileiras nas últimas coleções, Silvia transportou a diversidade dos nossos biomas, como a Mata Atlântica, a Amazônia e o Pantanal, para as peças que produz. Como toda joia de ouro, banhada ou maciça, o brilho continua atraindo olhares, seja pelo valor, pela beleza ou pelos vários significados atribuídos às peças feitas com o mais nobre dos metais. A joia tem essas duas funções, assim, primeiro você gosta de usar porque você gosta de estar bonito, e também tem aquela parte do significado de você ganhar uma joia, então 15 anos, batizado, casamento, então a joia tem também esse valor simbólico, afetivo, né, que é muito interessante também.